Nós estamos vindo de uma sequência muito forte, uma sequência poderosa de mensagens nas últimas semanas, que nós vemos realmente Deus trabalhando o seu povo, a sua igreja, com e para uma purificação, uma santificação. Inclusive, vou reforçar a vocês, desde sexta-feira passada eu estou falando sobre isso. Faça a sua triagem aí familiar, não só a triagem familiar, mas as portas que vocês mesmos abriram aí ao longo da caminhada de vocês. Pega a lista de maldições, a lista de atitudes que vocês entendem que foi aberta uma porta lá atrás, tá? Se a Bíblia diz que uma maldição vai até a terceira e quarta geração, a gente tem que voltar lá. Deixa eu ver como foi a vida dos meus bisavós, como foi dos meus avós, dos seus avós. Olhe para os seus pais, para os seus tios, olhe para a sua vida, e quem é um pouco mais velho já olhe para a vida dos seus filhos. E você vai descobrir que existe uma repetição, uma tendência, uma inclinação ou uma atuação maligna, espiritual, que nunca foi quebrada, que nunca foi confessada, mas não são só dos nossos antepassados, dos nossos ascendentes, mas as nossas também, que precisam ser fechadas, protegendo a nossa descendência, né? Pensando nos seus filhos, pensando nos seus netos e colocando um ponto final nisso. Nós estamos falando sobre isso e eu estou pedindo para você parar com muita responsabilidade com a tua vida, coloca tudo no papel e sexta-feira, além de orar, eu quero que você traga e coloque aqui. Nós vamos deixar um lugar para que nós possamos estar orando por vocês e quebrando. Por exemplo, hoje nós estamos em oração e vamos virar a madrugada em oração no projeto Casa Firme. Então, esses nomes com essas situações, com essas influências, com essas inclinações, nós vamos orar forte, quebrando isso e botando um ponto final. Quem esteve conosco aí nas últimas semanas sabe bem do que nós estamos falando e está entendendo bem do assunto. Se não, eu vou tratar um pouco mais hoje sobre ela. E abra o seu coração para ouvir aquilo que nós temos para falar. Seja maduro e não infantil, né? Gente madura que quer vencer, está com o coração aberto, porque você não pode ignorar os resultados que muitos estão colhendo, que não são os resultados que gostariam de estar colhendo. Então hoje nós vamos, no domingo Deus falou algo no encerramento do jejum, e hoje nós temos a sequência disso, pela seriedade do assunto. O que está escrito aqui atrás? Casamento é ministério. Vamos lá, vamos falar coisas aqui, não o que eu acho, não o que eu penso, nem importa também o que você pensa, tá? Sabe essa história de, eu concordo, eu não concordo? Olha, eu diria a você, seja inteligente, porque você concordando ou não concordando com a Bíblia, você vai viver segundo ela. Só tem uma saída, ou para bênção ou para maldição, não tem jeito, tá? E é muito simples, eu falei sobre isso na sexta-feira passada. Romanos 1 diz assim, quando você não se importa de conhecer a Deus e com o que Deus pensa,
Deus vai te entregar a uma disposição mental reprovável e inútil para você fazer coisas que você não deveria fazer, que é onde eu disse que o livre-arbítrio ele pode ser a maior bênção ou a maior desgraça da vida de uma pessoa. É quando Deus entrega aos seus próprios pensamentos, vontades, a disposição mental que a Bíblia diz reprovável. Então vamos começar por aqui. Digno de honra entre todos, diga comigo, seja o matrimônio. Digno de honra, digno de honra. Bem como o leito conjugal, sem mácula, porque Deus julgará os impuros, diga comigo, e os adúlteros. Onde está isso? Livro de Hebreus. Hebreus. Novo Testamento. Digno de honra é o matrimônio. É ministério, matrimônio, casamento é ministério, porque foi ordem de Deus cultivar e guardar o jardim, o homem no jardim do Éden, ser frutífero, fecundo, né? E gerar filhos. E isso, diga comigo, glorifica a Deus. Você vê o tanto que é sério. Isso glorifica a Deus. O casamento é a primeira instituição em um projeto de Deus. Sabe por que casamento não vai acabar? O seu pode acabar se você quiser jogar fora, mas casamento, instituição, família nunca vai acabar, porque ela foi formada por Deus. Ela foi formada por Deus. Tem coisas que o mundo pode espernear, pode lutar para eliminar. Ô bicho, mas tem gente que quer acabar com isso? Pior que sim. Pior que sim. E tem gente contribuindo para isso? Sim, muitas pessoas contribuindo para isso. E só está pegando um problema para a própria vida, porque ninguém pode acabar com aquilo que foi criado por Deus. E o casamento é a igreja é uma, a instituição casamento é outra. Igreja, querido, esqueça, pode espernear. Tem um rapaz muito bobo, que precisa de cura, que está nas redes sociais hoje, está tentando pregar contra a igreja. É uma pessoa ferida. Se você for um pouquinho inteligente, você vai descobrir que ele é uma pessoa ferida. Ele é uma pessoa que não se curou e precisa se curar. Então, por isso ele ataca a igreja, ele ataca essa instituição, ele tenta contradizer e reprovar, né, os ensinamentos da igreja. Mas tem uma coisa engraçada nisso, né? Ele diz, não dê satisfação para ninguém, mas me siga. Não dê o dízimo, mas compre meus cursos. Tá? Compre os meus cursos e o mais barato é R$3.000. Entendeu? Os tops são 15. É mais do que o dízimo que você deveria dar. É muito mais do que o dízimo que você devolveria a Deus. Né? Mas, então, eu vou ostentar uma riqueza muito grande, e a Bíblia diz que a vida de um homem não é medido pela riqueza que ele possui. Não é assim que Deus mede. Não adianta você ser rico e miserável. Então, eu contradizo a igreja, eu prego contra a igreja, mas eu tento ensinar os ensinamentos bíblicos do meu jeito e atraindo para mim pessoas. Não devem seguir a igreja, mas devem me seguir. Pessoas não devem dizimar, mas você deve comprar meus cursos e pagar absurdo nos meus cursos. E por aí vai. Esse não é o assunto, só estou falando sobre isso, porque inclusive tem gente curtindo esse tipo de idiotice. Cuidado, isso tem tempo curto, tá? Isso tem tempo curto de duração. Tem tempo curto. Já já chega a conta, como chegou para muitos ao longo do tempo. Ninguém... Por que o senhor está falando sobre isso? Porque tem duas instituições que não
se consegues terminar com ela na face da terra. Uma delas a igreja, a outra a instituição família, casamento. Não mexa com isso que você está mexendo com o próprio Deus, e é um problema sério. E aí, levar a sério o que Deus diz é uma prova de fidelidade, é uma prova de obediência a Deus. O matrimônio é uma aliança de sangue, onde duas pessoas se unem, se tornando um só. Deus trata o casamento com extrema seriedade. O leito do casal é puro, como está escrito em Hebreus, como nós lemos, né? Ao ler essas escrituras, nós podemos ver a seriedade do casamento e a responsabilidade em honrá-lo. Bispo, eu queria falar da minha vida espiritual. Nós estamos falando da sua vida espiritual. Nós estamos falando dela. Por que nós estamos falando da nossa vida espiritual? Olha o que diz Malaquias. Não somos filhos do mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Então, por que traímos uns aos outros e quebramos a aliança de nossos antepassados? Judá foi infiel e uma coisa detestável foi feita em Israel e em Jerusalém. Os homens de Judá contaminaram o santuário que o Senhor ama. Diga comigo, contaminaram o santuário que o Senhor ama, ao se casarem com mulheres que adoram deuses estranhos. Ou seja, julgo desigual. Vocês estão contaminando. Que o Senhor elimine das casas de Israel até o último homem que fez isso, e que ainda assim apresenta uma oferta ao Senhor dos Exércitos. A outra coisa é que vocês fazem, cobre de lágrimas o altar do Senhor, choram, gemem, porque Ele não dá atenção às suas ofertas, nem aceita com prazer. E ainda perguntam, por quê? Porque o Senhor, diga comigo, foi testemunha dos votos que você fez, que você e sua esposa fizeram quando jovens. Mas você foi infiel. Embora ela tenha continuado a ser sua companheira, a esposa a qual você fez seus votos de casamento. Acaso o Senhor não fez um só com sua esposa? Em corpo e em espírito, vocês pertencem a Ele. E o que Ele quer dessa união? Diga comigo, e o que Ele quer dessa união? Quer filhos dedicados a Ele. O que Ele quer? Ele quer filhos dedicados a Ele. Tem um propósito. Portanto, guarde seu coração. Permaneçam fiéis. Diga comigo, permaneçam fiéis à esposa de sua mocidade. Pois, leia em voz alta comigo, diga, eu odeio o divórcio. Diz o Senhor, o Deus de Israel. Divorciar-se de sua esposa é cobri-la de crueldade. Diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guarde seu coração e não sejam infiéis. Você vê como é sério isso? E por que Deus, tem falado sobre isso? Porque hoje qualquer razão é razão, qualquer motivo é motivo para que as pessoas se separem.
Não tem mais, não existe mais aquela aliança, aquele temor, aquele compromisso. Quer dizer, a gente não está dando certo, há uma incompatibilidade de pensamento, de temperamento, então é melhor cada um seguir para uma direção. Opa! A gente pode, tem a liberdade. Qual é o problema? O problema é a sequência. O problema é a consequência. Porque levar a sério, Deus a sério, é levar o casamento a sério. Uma das coisas mais lindas que a gente vê, por que Abraão é o pai da fé e foi um homem tão abençoado? Porque o grande valor de uma mulher no passado era poder dar filhos a um homem. E Sara não dava filhos a Abraão. E ele permaneceu fiel a Sara. Ele continuou honrando a Sara. E por isso, aquele homem foi tão abençoado por Deus. Porque ele era fiel a uma mulher que não podia dar a ele a coisa mais importante, que era uma descendência, que era dar filhos. Julgo desigual e divórcio são apresentados pelo Senhor como coisas detestáveis. Você acabou de ler comigo. E isso gera um desequilíbrio, gera um desajuste. Eles questionaram perguntando, aonde nós estamos errados? Qual o problema? Na cabeça deles estava tudo muito certo, estavam fazendo suas ofertas, eles estavam participando das cerimônias, dos cultos, e cegos perguntavam, por que traímos e quebramos a aliança com o Senhor? E o Senhor disse, tratou o divórcio como uma traição. Para Malaquias, esse adultério era o mesmo que uma idolatria. Manter a aliança matrimonial, a aliança ela foi colocada no nível de fidelidade a Deus. Se nós somos fiéis a Deus, nós seremos fiéis ao nosso cônjuge. Se nós somos fiéis ao nosso cônjuge, nós seremos fiéis a Deus. Às vezes tem gente que diz assim, bicho, não tem nada a ver. Isso não interfere em nada com a minha relação com Deus. Já já eu vou mostrar para você o que Deus fala, não é o que eu penso. Se uma pessoa não é fiel, a Bíblia diz, a quem ela vê, como é que ela vai ser fiel a quem ela não vê? Alguém aqui já viu Deus? Já? Sim ou não? Não. Se você tivesse visto, você estava morto. Tá bom? Porque esse corpo aí não tem estrutura para ver a Deus. Você já estaria morto. Se alguém afirma, diga comigo, ama a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Olha que coisa. Aí percebe por que o diabo luta para entulhar o teu coração de ódio. Para te entulhar de ódio, amargura, não deixar que você perdoe. Por quê? Porque como é que eu posso dizer que eu amo a Deus? Eu nunca vi a Deus. Eu digo que odeio o meu irmão. Eu não amo meu irmão que eu estou vendo, mas eu digo que eu amo Deus. O Senhor mesmo está falando sobre isso. Como é que pode? Não tem como. Crueldade é o mesmo que injustiça. Eles estavam sendo injustos e o Senhor tratou como um crime, violência, crueldade, a quebra de aliança, o abandono da mulher da mocidade. Porque, o que acontece quando isso acontece? Causa tristeza, dor, prejudica a integridade familiar, o bem-estar dos filhos é colocado em risco, o futuro deles é colocado em risco, uma porta aberta para o mal que atinge a família e os seus descendentes. Ô bispo, o senhor está falando
Queridos, eu falei essa semana que passou, nós estamos esgotados. Você não tem nem noção a quantidade de gente que nós atendemos. Você não tem nem noção de quanto... Teve dia de chegar aqui na igreja, ter um lá, outro aqui, outro lá, todo mundo sentado, os pastores atendendo e pastoras atendendo. Outros lá em cima, em atendimento. E a gente vê a Bíblia se cumprindo. Quantas pessoas hoje gemendo por tantas coisas, tantas portas que foram abertas para uma influência maligna entrar e tem devastado. Quantos pecados encobertos e não confessados, quantas portas que foram abertas pelos pais, entrou na vida dos filhos. Como eu disse ainda sexta-feira, nós pegamos um caso que já está na 5ª geração, a desgraça, 5ª. E o pior, que já está nos filhinhos, que são crianças, uma de 5 anos de idade. A palavra se cumpre. A palavra não é um livro como outro qualquer, ela revela o mundo físico e o mundo espiritual. Então nós precisamos tratar isso com seriedade. E a gente vê quantas consequências por portas abertas, né? Portas que foram abertas pelos pais, pelos avós e nunca foram fechadas. Portas que foram abertas pelas próprias pessoas através da infidelidade, através da imoralidade, nós descobrimos que pornografia é um vício maior do que qualquer outro hoje. Pornografia. Qual é o problema, bispo? O problema é que pornografia é uma contaminação para o seu leito, é uma contaminação para a sua vida e uma porta aberta para aquele espírito entrar na sua casa, não só agir no seu casamento, como pegar os seus filhos. Como hoje muitas crianças já estão dominadas pela pornografia. Inclusive faço essa advertência aos pais. Tem crianças perdendo, tem criança que não devia ter celular e não deveria ter acesso à internet, não tem idade para isso. Não tem, está perdendo a pureza, está se contaminando e o mal entrando na vida de algumas crianças, porque falta de discernimento dos pais. Olhe, observe, feche essa porta para você não chorar lá na frente, tá? Cuidado com os joguinhos. Hoje, boa parte dos joguinhos, principalmente dos meninos, para passar de fase, tem que passar pela pornografia, que é uma forma de atuação maligna, um meio que o mal encontrou para poder seduzir, aprisionar, escravizar. O que acontece? Qual é o problema? Você sabia que o pecado, ele torna a pessoa um escravo? Ele é escravo do pecado? Ele não tem domínio sobre a própria vida? Você já viu a pessoa diz, eu não consigo largar, eu não consigo parar, eu quero, mas não consigo, né? Isso é mais forte do que eu, porque já se tornou escravo daquele mal, daquele problema. Ser infiel ao cônjuge é também ser infiel a Deus, porque significa desonrar o que Deus honra, ser infiel ao que Deus ensina a fidelidade. Qualquer pessoa que queira levar Deus a sério, precisa levar muito a sério, diga comigo, o casamento. Então fica aí o conselho para os casados e o conselho para aqueles que querem casar. Eu já falei sobre isso, tá? Pense muito bem quem for pedir casamento aqui na igreja, que eu vou dificultar bastante. Por quê, bispo? Porque, meu Deus do céu, descobri que as pessoas não estão preparadas para casar. Não estão. E precisam estar preparadas para casar. Porque casamento é muito sério e depois que você casa, né? Eu quero. Então seja responsável e mantenha, ajuste o que precisa ajustar. Porque o casamento não existe essa história de, não, vamos fazer um teste para ver se a gente dá certo. Não existe isso. Casamento, a partir do momento que você se casou, não tem nós vamos fazer dar certo. Então, por isso que, por que o senhor fala
do jugo desigual? Primeiro você tem que ver, antes, mocinha, rapaz, antes de se casar com alguém, veja quais são os planos dele. Viu? Veja, o que ele tem de objetivo na vida, se ele quer Deus ou se ele não quer Deus. Porque se ele não quer Deus, você vai sofrer junto. Tá? Se ele não quer Deus, saiba que você já vai pegar um problema para você. Porque sem Deus, a Bíblia diz, Jesus disse o seguinte, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se não estiver ligado na videira, você não vai fazer nada. Então, e aí o que acontece? O modelo de... Existe um modelo de marido, existe um modelo de esposa, existe um modelo de pai que a gente aprende aqui. Não é o modelo que o mundo ensina, não é o modelo que a gente aprendeu com os nossos pais. O modelo é bíblico. O modelo é bíblico. E nós precisamos buscar nos modelar, né, através da palavra e o Espírito Santo, para fazer com que as coisas funcionem. Né? Quantos de vocês foram criados num lar totalmente desajustado? Quantos de vocês foram criados num lar disfuncional e sofreram tanto? Quantos de vocês foram criados num lar onde os pais se separaram cedo ou não se separaram, mas foi um inferno? Foi um verdadeiro inferno. Quantos de vocês foram criados num lar em que o pai foi um alcoólatra, que o pai foi um adúltero? Esse não é o modelo. Não é esse o modelo para vocês. O modelo é completamente diferente deste. O modelo é um homem que honra a sua família, um homem que honra a sua esposa, uma mulher que respeita o seu marido. É o cultivo familiar, que entende que isso é um propósito e uma missão. Você leu comigo ali, por que eu uni, por que era? Eu quero uma descendência santa, uma descendência justa, né, que teme ao Senhor, que adore ao Senhor. E se não há pais com essa mentalidade, os filhos não serão. Divórcio significa vestir-se de violência. A Bíblia deixa claro que a carga de violência, principalmente espiritual, pode destruir gerações. Adultério traz implicações terríveis. A marginalização espiritual, porque sempre vai estar à margem, nunca vai viver plenamente. Nunca. Perturbação emocional. Por quê? Você sabe que o casamento, imagine você, vamos nos colocar aqui, nós somos a igreja. A igreja é a noiva do Senhor. Imagine se o noivo, ou o esposo, que é o Senhor Jesus, tratasse a igreja da forma que muitos maridos tratam suas esposas. Como seria isso? Imagina, a hora que você, como a noiva de Cristo, não importa se você é homem ou se é mulher, você fala, Senhor, eu estou aqui, e eu com isso? O problema é teu, se vira, sou obrigado a fazer nada por você. Já imaginou? Ele não faz isso. Ele cuida, ama, zela, ele deu a vida pela sua igreja. Agora imagine nós como a esposa, se nós virássemos para o noivo, nosso Senhor, dissesse assim para ele, você não serve para nada, o senhor não faz nada, o senhor é como muitas esposas tratam seus maridos. É uma desonra ao próprio Deus. Desprotege sexualmente a vida dos filhos. Por quê? Eu sempre falo uma coisa, né?
Muita gente diz assim para mim, sinceramente, eu tenho medo de ter filhos nos dias de hoje. Eu digo, não há problema nenhum em ter filhos nos dias de hoje, desde que seu lar seja um lar ajustado. Desde que o seu casamento seja o modelo, o exemplo que eles precisam. Porque se eles não tiverem um modelo dentro, eles vão buscar fora. Aí é um problema sério. Esse é o problema. Mas se tiver um modelo dentro, acabou. Estão blindados. É a boa formação. Acabou, não tem com o que se preocupar. Isso deixa os filhos suscetíveis a diversas possibilidades e perseguições, não só espirituais, abusos sexuais, afeto financeiro, atraindo escassez, miséria, travamentos na vida financeira. Porque, bispo, se você ler o Malaquias, você pode seguir, como tem no Novo Testamento também, lá em 1 Pedro, que Deus não vai ouvir a oração de uma pessoa que não é o modelo de marido ou de esposa, né? Principalmente o Senhor falando aos maridos. Nós corremos o risco das nossas orações não serem ouvidas, não serem respondidas. Olha como é sério. Olha como é sério. Provérbios fala muito sobre as terríveis consequências da prática desta injustiça. É uma tragédia, gente. Não pense que romper uma aliança vai sair barato, porque não sai. Não sai barato. Basta a gente olhar o resultado da quebra de aliança de algumas pessoas. Ninguém sai ileso. Marido não sai ileso, esposa não sai ileso, e os piores, os mais afetados são os filhos. Observe a decadência das famílias no mundo. Observe. Você sabia, eu estava lendo uma pesquisa que e isso eu não precisava nem ler, porque os nossos atendimentos mostram isso, né? Eu falava outro dia, eu acho que eu falei segunda-feira, se não me engano, que o movimento feminista e muitas das pessoas que têm um problema com o homossexualismo hoje são pessoas feridas. São pessoas que foram feridas por alguém, machucadas por alguém, muitas vezes o pai, a mãe, principalmente a figura masculina, o pai. Mas eu estava lendo que o relacionamento não dura. Eles não duram. Tem uma pesquisa que mostra que não dura o relacionamento de pessoas. É raríssimo durar o relacionamento de pessoas do mesmo sexo. Sempre muito curto. Por quê? Primeiro, é a ordem que não funciona, né? Segundo, é a necessidade que muitos têm de buscar uma aprovação que nunca tiveram e nunca vão encontrar essa aprovação numa pessoa. Enquanto não se encontra com Deus, não tem um encontro com Deus, você vai sempre buscar a aprovação de alguém, a afirmação. Eu preciso de autoafirmação, e eu busco isso em alguém. São pessoas que buscam em outras pessoas, quando na verdade, quando uma pessoa tem um encontro com Deus de verdade, não importa o que as pessoas falam a nosso respeito, não importa como as pessoas nos julgam, eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei o porquê eu estou aqui, para que eu estou aqui e sei para onde eu vou, então não importa. Não importa o que as pessoas falaram, que eu sei que eu não sou o que as pessoas falaram. Eu sei que eu não sou aquilo que
até mesmo meu pai, né, ou os meus pais falaram a meu respeito. Eu sei quem eu sou em Cristo. Então a pessoa, ela passa a se conhecer, como nós falamos domingo, a partir do momento que você conhece o Senhor, você passa a se conhecer. Então, uma pessoa que não entende isso, corre o risco e o perigo de passar a vida recebendo faturas de plantios errados. Quanta gente que passa uma vida inteira somente colhendo, recebendo a fatura de plantios que, inclusive, esses plantios nunca pararam. Por isso que trate isso com seriedade. Quem estava aqui comigo na sexta-feira leu comigo em Jeremias 7, falando que as pessoas, o Senhor mostrando que o problema é que muitas pessoas, elas estavam se corrompendo lá fora, vinha para o templo para adorar o Senhor, como se fosse uma provação ou amenizar sua consciência para continuar fazendo as mesmas coisas lá fora. O Senhor diz: diga para esse povo, Jeremias, que eu não vou ouvir a oração deles. E não adianta você orar por eles, que eu não vou responder a sua oração por eles, Jeremias. Que é muito sério isso. Então, quando a gente entra por essas portas, o estilo de vida cristã, que é um estilo de vida, eu tomei uma decisão. Eu quero uma vida. O Senhor disse assim: sede santo porque eu sou. Sede santo porque eu sou santo. Então, o Senhor me chama para ser santo. Viver uma vida de santidade, para cumprir com os propósitos que Ele me chamou. Nós somos um modelo de pessoa, de caráter, um modelo de marido, um modelo de pai, um modelo de cristão, um modelo de esposa. Nós somos um modelo, e por isso esse fluir, né, sobre a nossa vida, um fluir de bênção sobre a nossa vida. Eu disse, quantas pessoas que vêm à igreja buscando a restauração de sua vida? Espera aí, que vida que você quer que Deus restaure? Ele não quer restaurar vida nenhuma. Ele quer te dar uma vida nova. Porque a gente fala assim: eu vim para Deus restaurar minha vida, mas espera aí, que vida? A que você vivia? Para fazer as mesmas coisas que você fazia? Não, Ele não tem restauração para você. Ele tem uma nova vida. Por isso que Ele fala, andar em novidade de vida. É uma vida nova. Ele não tem a vida velha. Ele tem uma nova vida. Então, definitivamente nós precisamos voltar à prática das primeiras obras, que Jesus disse que no princípio não foi assim, né? Como diz aqui, mas não era esse o propósito original, né? O Senhor não trata as primeiras obras, mas sim o que foi dito desde o princípio, o que Ele falou desde o princípio, o projeto original de casamento, de família, e hoje tem sido quebrado. Hoje as gerações, né, têm passado por cima daquilo que Ele tem falado, daquilo que Ele tem ensinado. Nós sabemos, bispo, mas e aí? Como é que funciona isso? Há casos específicos que o divórcio é permitido. Que casos são esses? A imoralidade é uma. A imoralidade é uma quebra de aliança. Viu? A imoralidade é uma quebra de aliança. Violência, risco de vida é outro. Que ninguém é obrigado a ser saco de pancada de ninguém. Entendeu?
Ninguém tem que ser saco de pancada de ninguém. E mais, quer dizer que homens agressivos e violentos precisa se tratar que você tem um problema lá da infância, viu? Está buscando uma afirmação de forma errada. Precisa se tratar que isso está totalmente errado e é um problema sério interno. Qual outro, bispo? Abandono. Abandono também. Mas a gente não dá certo. Não, esse não. A gente não entende. Não. Nós não somos crianças. Nós não somos crianças. Sabe como é que eu e a minha esposa sempre tratamos as nossas diferenças? Nós somos maduros, senta aqui, vamos conversar. E vamos ajustar. Senta aqui, vamos conversar. Vamos resolver. Nós não casamos? Então, agora vamos sentar e vamos ajustar o que precisa ser ajustado. Ah, mas eu não quero conversar agora. É coisa de criança. Gente adulta conversa. Gente madura conversa. Ah, eu não estou com vontade. Não estou com vontade. Não leva o problema de hoje para amanhã, que esse é o problema de muitos. Não se resolve hoje, leva para amanhã, o de amanhã leva para depois de amanhã leva para depois de amanhã e vai virando uma bola de neve. E vai virando uma desgraça, um inferno. Porque amanhã você tem novos problemas, amanhã tem novos desafios. Então vamos resolver já os de hoje, terminar hoje. Você entendeu? Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Antes do dia terminar, vamos ser maduros, vamos conversar e vamos ajustar as coisas. Ah, mas não tem diálogo em nós. Então, já pensou? Eu fico pensando sobre isso, né? Espera aí. Nós somos espirituais. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Senhor, se uma pessoa nos fere, nos aborrece, quantas vezes nós temos que perdoar? 7? Aí o Senhor falou o quê? Quanto? Mas de que forma? Quando isso? Ao dia. Se for 70 vezes 7, que vai dar lá os seus 490 vezes, se fosse numa vida, muita gente já ia achar muito, que não perdoa nenhuma vez na vida. Pensou? Tem gente falando assim, meu Deus, eu tenho que perdoar, na minha vida inteira eu tenho que perdoar 490 vezes. Meu Deus, prefiro morrer, não é? Prefiro morrer, me mata antes, porque se eu tiver que perdoar, me mata antes. O pior, querido, é que não é na vida, é o dia. Sabe o que significa isso? Que a gente já tem que andar em perdão. É mais ou menos assim, ultimamente eu estou assim para os outros. Eu queria pedir para estar perdoado. Quero nem saber o que é. Já está livre do seu pecado. Já estou em perdão aqui, já liberado para você. Porque se eu tenho 490 vezes ao dia, por que eu vou guardar alguma coisa? Ah, mas não é. Não, querido, espera aí, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não vou perder minha bênção por causa de você, não. E eu não vou ser roubado por causa de ninguém, não. Eu só tenho essa vida. E eu quero estar em crédito com Deus. Eu quero estar em crédito com Deus. Eu quero a bênção de Deus sobre a minha vida. Então por que eu vou guardar isso no meu coração? Eu só tenho essa. E quando eu terminar aqui, eu sei que eu vou entrar para uma eternidade. O que eu estou fazendo hoje depende. A eternidade depende do que eu estou fazendo hoje. Então por que eu vou guardar esses lixos, vou agir dessa forma, com essa mentalidade? Não vou. Não vou, já está perdoado, já está liberado. Sabe por quê? Eu quero bênção, quero crédito com Deus, quero comunhão com Deus. Se eu tiver coração cheio de ódio, eu não consigo dobrar o joelho e vou falar com Deus. Espera aí, o próprio diabo vai me pegar nisso. Como disse a vocês, né? Nos dias de hoje,
Quer dizer, não é nem o adultério, a imoralidade, de um modo geral, nem o risco de vida, nem o abandono. Hoje é simplesmente, a gente não está dando certo. Isso não é justificativa. Deus não vai aceitar isso. Eu tenho liberdade para fazer, bicho? Tem, só que a conta vai ser cara. A fatura vai ser cara, como tem sido. Né? Quem participou daquele trabalho que eu fiz dos 25 anos de casado, eu fiz uma pesquisa. A grande maioria que foi para um segundo relacionamento se arrependeu. E diz que teria ficado no primeiro, se soubesse que ia ser como foi. Nós precisamos nos arrepender e nos colocar na brecha pelos pecados cometidos, não só pelos nossos, mas pelas portas e as brechas que foram abertas lá atrás, pelos nossos pais, os nossos antepassados. Fazer como Daniel fez, como Neemias fez, eles de forma tão responsável, como Moisés fez, de forma tão responsável, aqueles homens fizeram assim: Senhor, perdoa os pecados que nós cometemos. Nós pecamos. E não é só isso não, né? Tem pecado que a gente pede perdão, que nós estamos aqui. Senhor, perdoe os pecados, não só dos meus pais, os meus, da minha descendência, mas perdoe os pecados da nossa nação. Nós temos pecado. Tem misericórdia de nós, que nós estamos nela. Nós temos nela. Daniel disse, né, o Neemias, para restaurar, que é o nosso propósito dos 52 dias, ele diz: Senhor, perdoa, nós pecamos. Os nossos pais, os nossos antepassados pecaram. Tem misericórdia de nós. Foi ali naquele pedido de perdão de Neemias que Deus deu a ele graça, favor, abençoando para que ele restaurasse aquele caos, aquela destruição de toda a nação. Os pecados de imoralidade de todo tipo de corrupção moral e espiritual devasta, destrói. Nós precisamos nos levantar e abandonar esse estilo de vida egoísta. Diga comigo, hedonista. Sabe o que é hedonismo? Quem sabe? É o famoso prazer imediato. É aquele que destrói, inclusive, com a vida financeira de muitos. Entendeu? A preocupação somente com o momento, prazer imediato. É humanista, pegar a cruz e seguir de verdade o nosso Senhor Jesus. Essa é a atitude para nós. Nós precisamos entender o que é iniquidade. Sabe o que é iniquidade, gente? Iniquidade, pecado, todo mundo peca. Mas não somos praticantes do pecado. O iníquo é o que pratica conscientemente o pecado. Ele já sabe o que é pecado e ele peca mesmo, e está de porta aberta e pronto, acabou e tal. Ele é o iníquo. Por isso que a Bíblia fala da iniquidade e fala do iníquo. Nós precisamos buscar diante de Deus, fazer o que é certo diante de Deus, e não simplesmente passar por cima, de coisas que a gente sabe, porque tem muitos pecados que nunca foram redimidos,
pecados que nunca foram confessados e pecados que se repetem a cada geração. É só você olhar o seguinte, eu falei sobre isso, quer ver um negócio? Não vou nem pedir para você levantar a mão, senão 70%, 80% da igreja ia levantar as mãos. Olha para a vida dos seus antepassados, vai lá. Teve adultério na sua família? Seu avô adulterou? Seu pai adulterou? Tem adultério na sua família? Talvez hoje já esteja na sua geração. Vem as gerações se repetindo, porque nunca ninguém fechou essa porta lá atrás. Até hoje não foi fechada essa porta. E continua esse ciclo destrutivo, né, esse ciclo que vem passando de geração em geração. Quantos que estão bem encobertos, nunca foram confessados, mas isso já partiu para a vida dos filhos. Eu falei sobre isso ainda no domingo, de alguém que o pai vivia na estrada, vivia viajando e traindo a mãe. Um portal foi aberto e esse espírito de traição entrou na vida dos filhos. Como funciona isso, bispo? O filho pode ser o que trai ou pode ser o traído. Foram traídos pelos seus cônjuges. Nós estamos falando muito sobre isso, de fechar essas portas, né, de botar um ponto final para que não acarrete mais dano para as gerações futuras. E como é que nós fazemos isso? Como nós fazemos isso? Uma mudança a partir de nós. Ser um praticante do erro, do pecado, fingir que está tudo bem, continuar seguindo como se fosse, né, parar ali e normal, né? Não, isso aí não vai dar em nada. Não faça isso. Não faça isso. Se você ama seus filhos, se você já ama no seu coração os netos que você ainda nem tem, nem foram gerados, já mude isso. Para aí. Faz cessar essa influência. Feche essa porta agora, nessa geração. Você é a geração de bênção. Nós falamos essa semana que, primeiramente, né, nós estamos falando parabéns a todas as pessoas que nos procuraram corajosamente para poder fazer a sua confissão, trazer aí muitas coisas que nunca foram trazidas à tona, porque muitas coisas estão dentro de muitos de vocês, como aquela comida que você comeu e te fez tão mal, e está aí até hoje, causando mal-estar. E quando você vomita isso para fora, quando você põe para fora, como muitos nos procuraram o sacerdote, procuraram os pastores e confessaram. Quantas pessoas disseram assim, do dia que eu botei isso para fora, tudo mudou. Hoje ainda uma pessoa falou assim, ontem uma pessoa falou assim para mim, bispo, no dia que o senhor falou e eu botei tudo para fora, minha vida já tomou outro rumo, as coisas já começaram a fluir, as coisas começaram a acontecer, eu já sou outra pessoa, né? Portas se abriram e assim por diante. Êxodo 20, versículo 5 diz assim, não adore essas coisas, não preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, diga comigo, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam.
Porque quando você é praticante da iniquidade, você é como se você odiasse a Deus. Mas olha que lindo, diga comigo, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam meus mandamentos. Olha que coisa poderosa, né? Misericórdia. Você vê que alguém que toma uma decisão de ser já uma geração de bênção, você vê que ele impacta até 1000 gerações. A atitude dele influencia até 1000 gerações, pela escolha de um, a decisão de um. E são decisões que a gente toma. São decisões. Quando eu olho para a minha vida, eu vejo a história, né, dos meus pais, dos meus avós, dos meus tios, dos meus primos, e olho hoje para a minha vida, porque eu decidi pôr um ponto final nesse ciclo de maldição, e fazer a partir da minha geração, uma geração de bênção, de benditos. Segue, por favor. De bênção, de benditos, de abençoados. A partir daí, você vê, a minha vida é uma vida ajustada, abençoada, feliz, realizada. Eu olho hoje o que os meus filhos já têm colhido, já uma geração de bênçãos, já estamos plantando para a próxima geração, que são os netos, e a tendência é, cada vez mais, eu quero isso, que essa palavra se cumpra, que essa influência que veio aí ao longo das gerações, a partir de agora, a nossa geração, da minha geração para frente, seja uma geração de abençoados, de benditos, de bem-aventurados. São as orações que nós temos feito. Isso depende de quem? Depende de nós. Depende de mim. Depende de você. Você vai dar continuidade à repetição, né, de maldições. Vai continuar na sua vida? Ou você interrompe e a partir de você começa uma geração de benditos, de abençoados, de bem-aventurados? Quem está entendendo, por favor? É sério isso. Nós precisamos estar cientes do impacto que a nossa obediência pode causar nas milhares de gerações futuras. Já parou para pensar? O impacto que a nossa obediência pode causar nas gerações futuras. Um benefício incalculável. Diga comigo, um benefício incalculável. Mas também a desobediência causa um mal também incalculável. Uma destruição incalculável. Vamos lá, Provérbios 26, 2 diz assim: como o pássaro, vamos lá, como o pássaro que foge, e como a andorinha no seu voo, assim a maldição, sem motivo, não se. Agora, se muitos der causa, vai pegar. Maldição sem causa não encontra repouso. É só mudar a tradução aqui, vai estar assim: maldição sem causa não encontra repouso. Mas se deu causa, ela vai encontrar repouso. Ela vai se repouso. Ela não vai passar. Ela vai repousar aí. Porque encontrou repouso. Lembre-se, deixa eu dizer uma coisa muito séria para vocês e abro o coração para isso. Se você destruir a casa de alguém, a vida de alguém, para construir a sua será destruída.
Não destrua a vida de ninguém, nem a casa de ninguém para construir a sua, porque a sua vai ser destruída. Seja o ofendido, mas não o que ofende. É muito melhor ser o ofendido. O traído, mas não o que trai. Ô bispo, como assim? É melhor ser traído? Com certeza. Com certeza. Do que o que trai. Porque o que foi traído em Jesus será curado. Mas o que trai vai ter uma ferida até que isso realmente seja confessado e se arrependido, a ferida fica aí. O prejudicado, é melhor ser o prejudicado do que o que prejudicou. Ontem eu disse para alguém, você está em Jesus, só que você prejudicou muita gente. E você tem que zerar a sua vida. Porque quando você sai prejudicando, tem uma colheita para fazer. E quanto à colheita, eu sempre digo para as pessoas o seguinte: esse discernimento Deus me deu, eu nem conhecia a palavra direito. Eu sabia que eu havia feito muitas coisas erradas e eu tinha um tempo de colheita. Mas você vê, né? Eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que sussurrou aquilo no meu ouvido. E disse, se a sua colheita for para durar anos, acelere o processo e traga ela para meses. E eu fiz isso. Eu busquei a Deus como nunca. Eu não medi esforços. Eu paguei um preço alto. Porque eu queria acelerar o processo para acelerar o meu tempo de bênção. A gente pode fazer isso? Pode. Como é que o senhor fazia isso, bispo? Minha carne não tinha mais domínio sobre mim. Eu busquei a Deus como nunca antes. Eu estava na igreja como nunca antes. Eu orava na madrugada como nunca antes. E eu fui acelerando o processo. E rapidamente, se eu tinha uma colheita de anos para fazer, eu encerrei esse ciclo aí em poucos meses. O que aconteceu? Quando nós falamos de territórios conquistados, ou territórios que não são conquistados, quando Deus entregou Israel e mandou que eles desapossassem todos os inimigos, os moradores que ali estavam. Eles não fizeram. Eles entraram em Canaã e não desapossou todos os moradores de lá. O que aconteceu quando eles não desapossaram os moradores de lá? Aquilo foi uma maldição para eles. Foi uma grande maldição. Porque quando a gente não tira aquilo que Deus manda a gente tirar, aquilo se volta contra nós. Mas dia menos dia se volta contra nós. Por isso que é importante que a gente sempre ouça, né? O que Deus está falando? Espera aí, deixa eu tirar isso da minha vida. Porque isso vai se voltar contra a minha vida. E eles não tiraram. E aí o que aconteceu? Aqueles inimigos foram uma grande armadilha para eles. Uma grande pedra de tropeço. E veio a ser a ruína deles mais tarde. Vamos lá. Samuel morreu e todo Israel se reuniu para lamentar sua morte. Foi sepultado em Ramá, onde tinha vivido. Então Davi desceu para o deserto de Mon. Havia um homem rico de Maom, que tinha propriedades perto da região do Carmelo. Possuía 3.000 ovelhas, 1.000 cabras e era época de tosquia das ovelhas. O homem se chamava Nabal, sua esposa Abigail, diga comigo, era uma mulher inteligente e bonita. Mas Nabal, descendente de Calebe, era um homem rude e perverso em tudo o que fazia. Enquanto isso, um dos servos de Nabal
estou pulando, tá? Foi até Abigail e lhe disse: Davi enviou mensageiros do deserto para saudar nosso Senhor, mas ele lhes respondeu com insultos. Os homens de Davi foram muito bons conosco e nunca nos fizeram mal. Nada foi roubado de nós durante o tempo em que estivemos, no tempo em que estiveram conosco no campo. Na verdade, dia e noite eles foram como um muro de proteção para nós e para as ovelhas. É bom que a senhora leve esses fatos em consideração e resolva o que fazer, pois haverá problemas para nosso Senhor e para toda a sua família. Nabal é um homem tão cruel que ninguém consegue conversar com ele. Sem perder tempo, Abigail providenciou 200 pães, 2 vasilhas de couro, cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 cestos de grãos tostados, 100 bolos de passas e 200 bolos de figo, e colocou tudo em jumentos. E disse aos seus servos: vai adiante, e logo o seguirei. Mas não contou ao seu marido, Nabal, o que estava fazendo. Quando Abigail entrava num desfiladeiro, montada em um jumento, avistou Davi e seus homens vindo em sua direção. Davi tinha acabado de dizer: de nada adiantou ajudarmos esse sujeito. Protegermos seus rebanhos no deserto, e nenhum de seus bens se perdeu ou foi roubado, mas ele me pagou o bem com o mal. Que Deus me castigue severamente se eu deixar um homem ou um menino vivo na casa de Nabal. Até amanhã de manhã. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e se curvou diante de Davi com o rosto em terra. Caiu a seus pés e disse: a culpa é toda minha, meu senhor. Por favor, ouça o que a sua serva tem a dizer. Nabal é um homem perverso. Não dê atenção ao que ele disse. Ele é um insensato, como o seu nome indica, mas eu nem sequer vi os rapazes que o Senhor enviou. Agora, meu Senhor, tenha certeza de que, tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, foi o Senhor que impediu de matar e se vingar com as suas próprias mãos. Que todos os seus inimigos e os que procuram matá-lo acabem como Nabal. Aqui está um presente que sua serva trouxe para o Senhor e seus companheiros. Por favor, perdoe-me se o ofendi de algum modo. Que o Senhor lhe conceda uma dinastia duradoura, pois está lutando as batalhas do Senhor. Que Ele o livre de fazer o mal durante toda a sua vida. Mesmo quando for perseguido por aqueles que procuram matá-lo, sua vida estará segura sob o cuidado do Senhor, seu Deus, protegida como um tesouro, mas a vida de seus inimigos desaparecerá como pedras atiradas de funda. Quando o Senhor tiver feito tudo o que prometeu e o tiver colocado como líder de Israel, não haverá em sua descendência a tristeza e o peso de ter derramado sangue e se vingado sem necessidade. E quando o Senhor tiver feito grandes coisas em seu favor, lembre-se de sua serva. Davi respondeu a Abigail: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel. Hoje a enviou ao meu encontro. Graças a Deus por seu bom senso. Diga comigo: graças a Deus por seu bom senso. Uma mulher sábia
viu? Inteligente e bonita, uma mulher sábia. Que você seja abençoada por me impedir de matar e me vingar com as minhas próprias mãos. Pois tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, que me impediu de lhe fazer mal. Se você não tivesse vindo depressa ao meu encontro, amanhã, pela manhã, não haveria nenhum homem ou menino vivo na casa de Nabal. Então Davi aceitou o presente de Abigail e lhe disse: volte para casa em paz. Ouvi o que você disse e farei o que pediu. Olha que coisa linda. Uma pessoa sábia. Ah, se toda a casa tivesse uma Abigail. Ah, se todo mundo fosse, talvez, um Davi que ouvisse bons conselhos. Davi fez o bem a Nabal. Davi protegeu os rebanhos de Nabal, protegeu os servos de Nabal, fez só o bem a Nabal. E de repente Davi manda mensageiros na casa de Nabal, sauda Nabal, porque ele ia passar por lá. E ele tratou com desprezo, ele falou palavras desrespeitosas, ele desprezou, ofendeu, desrespeitou o rei e maltratou. Quando levaram a Davi, você leu comigo, Davi falou: que é isso? Eu fiz o bem a esse cara, está escrito até sujeito. Eu só fiz o bem a esse sujeito. E agora, ele me trata dessa forma? Davi chegou a fazer um juramento, que Deus me castigue se amanhã não tiver morto ele e todos os meninos, todos os homens da casa dele. E Davi já estava a caminho. Abigail, mulher sábia, correu na frente, preparou todos aqueles presentes e correu ao encontro de Davi. Chegando lá, se prostrou diante de Davi e se humilhou e disse: perdoe-me, perdoe a sua serva. Olha que coisa linda, né? Tem gente que já diz: eu estou falando sobre isso, por que eu tenho que pedir perdão pelos outros? Porque se não tiver alguém numa postura decente, espiritual numa casa, ela vai ser destruída. Lembre-se da palavra da semana passada, eu procurei alguém que estivesse na brecha e não tinha um, não encontrei. Ela disse: perdoe a tua serva, perdoe se eu ofendi, perdoe Nabal. Nabal é um homem rude, Nabal é como o nome dele, ele é um cara insensato. Perdoe-nos, eu deveria ter visto, eu não vi os teus servos indo até lá. Ela com aquela sabedoria, ela intercedeu ao rei. Não era rei ainda Davi, mas ela já sabia que Deus havia estabelecido que Davi seria o rei. E aí, ela com aquela atitude, ela trouxe salvação para a vida dela e para toda a casa dela. Ela salvou a casa dela. Ela salvou. Ela podia ter olhado e dito assim: Nabal é um traste. Agora é minha oportunidade de me ver livre desse traste. Você entendeu? Deixa Davi terminar com Nabal. Vou lá botar até lenha na fogueira. Mas ela não foi. Ela foi sábia. Ela foi, e o conselho daquela mulher serviu para Davi. Davi ia cometer um erro. Você vê que a atitude dela salvou não só a família dela, mas o momento, é muito fácil no momento de distração, você perder o rumo certo. Davi quase fez isso. Ele quase alterou, trouxe uma mancha para a vida dele que ele não precisava.
para fazer justiça com as próprias mãos. Ela convivia com um homem, era muito rico, era descendente de Caleb, mas um homem sem temor a Deus. Essa mulher deu um show de maturidade, de equilíbrio, de sabedoria, de temor. Uma mulher de postura que glorificou a Deus e deixou um grande legado, porque não só trouxe salvação, mas ela impediu que Davi trouxesse uma marca, uma mancha desnecessária para a vida dele, fazendo justiça com as próprias mãos, derramando um sangue que ele não precisava derramar, né? Muitas pessoas acabam pegando com as próprias mãos no momento de emoção, no momento de raiva, impulso emocional, acaba pegando uma mancha com as mãos. Davi poderia ter feito justiça? Poderia, mas ia trazer uma mancha para ele. E quando aquela mulher chegou, com aquela sabedoria, ele ouviu. E sabe o que aconteceu? Duas coisas lindas, pela sabedoria e pela parte espiritual dela. 10 dias depois, Nabal estava morto, morreu, sem que ninguém tivesse que matar. E sabe o que aconteceu com Abigail? Se tornou mulher de Davi. Quando Davi se tornou rei, ele mandou buscar aquela mulher sábia, aquela mulher que deixou aquela marca de sabedoria. Davi foi salvo por conta dela de fazer uma tolice, e Abigail foi salva também e salvou toda a sua família. Deus deu a vitória a todos usando aquela mulher diferenciada, e nós precisamos nos espelhar em pessoas assim. Pessoas que trazem equilíbrio. Não, meu senhor, não faz essa loucura. Não faz essa besteira. Você não precisa dessa mancha. Você não precisa trazer essa maldição para a vida do senhor. Mulher sábia constrói. Seja um Abigail e seja um Davi, para ouvir conselhos, para não pegar maldição ou mancha que você pode evitar, e por causa das emoções, precipitações, você pode trazer uma influência para a tua vida, uma mancha que você não precisa. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza. Fecha os seus olhos, pega o teu propósito e fecha os teus olhos. Pega o teu propósito e fecha os teus olhos. Abigail foi um instrumento de Deus para impedir Davi de sujar as suas mãos com um impulso emocional. Uma mulher sábia, inteligente, generosa, corajosa e temente a Deus. Ela disse para Davi: você não precisa dessa marca. Você não precisa dessa mancha desnecessária. O senhor tem muito com Deus para sujar as suas mãos com um tolo, como Nabal. Abigail foi usada por Deus e aquela atitude de Abigail trouxe salvação para a descendência dela e impediu Davi de fazer uma besteira, estragar a sua vida. Queridos, Deus, Ele tem falado conosco forte
muito forte. Hoje você ouviu algo muito sério sobre casamento, sobre família, sobre o modelo de cristão que Deus está buscando. Você sabe que somente essa parte final, hoje Deus fala aqui como usou Abigail. Deus tem tanto para você se contaminar, se manchar com tão pouco. Deus tem tanto para fazer na sua vida. Sabe, aquela mulher, ela disse a Davi: Deus vai fazer coisas tão grandes na vida do Senhor. Não tem essa mancha. O Senhor não precisa dessa contaminação. E Davi ouviu, entendeu. Acatou. E não trouxe aquela mancha para a vida dele. Logo Deus estava cumprindo com tudo que havia prometido. Estava exaltando. Abigail teve o livramento do Nabal. 10 dias depois Nabal morreu. Sem que ninguém tivesse que fazer nada. Davi se assentou no trono como Deus havia prometido. Mas e se tivessem agido com as próprias mãos? Talvez teriam alterado o destino. Talvez teriam alterado o propósito. Seja dirigido por Deus. Seja influenciado pela palavra. Tem casais que não se ajustam, não falam a mesma língua. Está na hora de mudar isso. Está na hora de serem espirituais. Seja espiritual. Deus quer uma família santa. Deus quer um modelo de família. Seus filhos precisam desse modelo. Os ímpios precisam desse modelo. Nós precisamos ser dirigidos pela palavra. Totalmente dirigidos por ela, porque senão a gente não cessa. A fatura negativa nunca para. Passa a vida fazendo colheitas. Porque todas as decisões são baseadas nas emoções. Eu não quero, eu não estou com vontade. Meu coração está pedindo. Cuidado, que enganoso é o coração. Ele é doente, a Bíblia diz. É incurável. Então só Deus habitando em nossos corações, para que realmente não sejamos dirigidos pelo coração, mas sim por Ele. Deixa o Espírito Santo falar com você. Para de ser emocional e de agir na base das suas emoções. Pare de ser egoísta.
Pare de ser orgulhoso, orgulhosa. Pare. Feche a porta. Está na hora de você fazer parte. Ser esse princípio o primeiro das 1000 gerações que serão abençoadas. Que coisa linda, né? Sua decisão de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa guiada pela palavra, ser espiritual e não emocional, vai impactar a vida das próximas gerações, seus filhos, seus netos, bisnetos, trisnetos e vai. Que coisa linda, você deixa essa marca poderosa. Nós não somos crianças, gente. Se queremos bênçãos de gente grande, temos que ter uma mentalidade de gente grande, não de meninos infantis, dodóizinhos, feridos, machucados, egoístas. Não. Está na hora de ser homem. Está na hora de ser uma mulher sábia. Está na hora de ser um Abigail que se coloca na brecha. E ao invés de botar lenha na fogueira, vai pro Senhor. E diz: Senhor, tem misericórdia. Oh meu Deus, eu me coloco na brecha. Está na hora de ser um Davi que ouve a voz da Abigail. Ouve, não faz uma loucura. Deus usa, talvez hoje Deus esteja usando esse altar como usou Abigail naquele dia. E Davi foi sensato, prudente e agradeceu. Ele disse: eu ia fazer. Se Deus não te envia aqui, eu ia fazer. Ele está dizendo assim: graças a Deus por seu bom senso, que você seja abençoada por me impedir de matar e me vingar com as minhas próprias mãos. Não queira fazer justiça com as suas próprias mãos, que não vai dar certo. Não queira. Não queira fazer do seu jeito, que não vai dar certo. Pois tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, que me impediu de lhe fazer mal. Se você não tivesse vindo depressa, olha aqui, se você não tivesse vindo depressa ao meu encontro, amanhã não haveria nenhum homem ou menino vivo na casa de Nabal. Cadê a Abigail para se colocar na brecha? Aonde estão as Abigails? Que diz: Senhor, eu me coloco na brecha diante do Senhor. Eu peço perdão pela minha família, eu peço perdão pelos meus filhos, eu peço perdão pelo meu marido, eu peço perdão pelos meus pais, eu peço perdão pelos erros que nós cometemos, Senhor. Ela não chegou lá dizendo: Abigail foi um tolo, e não, ela falou: me perdoe, perdoe a tua serva. Perdoe-nos, Senhor. Então Davi aceitou o presente de Abigail. E mais tarde, tanto Davi como Abigail estavam sendo tão abençoados. Tão abençoados. Ouça o que o Espírito diz a você. Não queira resolver as coisas do seu jeito. Não queira resolver as coisas da sua maneira. Não seja dirigido pelas suas emoções. Dez dias depois, Abigail estava tendo o livramento dela. Alguns dias mais tarde, Davi estava se assentando no trono.
E sabe o que aconteceu? A marca daquela mulher ficou tão forte dentro de Davi, que quando ele se tornou rei, ele mandou buscar aquela mulher. E ele pediu a ela que aceitasse ser esposa dele. Ouça o que o Espírito diz. Seja dirigido pelo Espírito. Deus tem tantas bênçãos para você. Deus tem coisas tão estrondosas para você. Não seja dirigido pelas suas emoções, pelo seu orgulho. Eu tenho visto, eu vou ter que ser sincero com vocês, eu tenho visto a vida de tantas pessoas ser destruída, mesmo dentro da igreja, porque é impermeável a palavra. A palavra só entra para o que convém. E tem ignorado, mas não tem como ignorar os resultados. Mas também tenho visto a vida de tantas pessoas ser completamente transformada, com destinos curados, futuros transformados, abençoados. Tenho visto tanta gente, Deus realizar coisas tão estrondosas, porque a palavra tem penetrado. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não deixe o orgulho te dominar. Não deixe as suas emoções te dominarem. Não deixe o sentimento errado te dominar. Não permita. E diga ao Espírito Santo: estou com o meu coração aberto, Senhor. Eu quero ser dirigido pelo Senhor. Eu sei que o Senhor tem coisas tão grandes para mim. Eu sei que o Senhor tem coisas tão grandes para minha família. Eu sei que o Senhor quer fazer coisas tão grandes na minha vida. E eu não vou impedir, Senhor. Eu estou aberto. Eu estou aberto. Só me dê graça para fazer o que eu preciso fazer. Você vai ter graça. Eu não quero ser um orgulhoso, Senhor. Eu não quero ser uma pessoa ofendida, Senhor. Não, eu não quero. Abre teu coração. Casamento é ministério, querido. Família é ministério. Deus tem propósitos com vocês. Deus tem propósitos com a tua vida. Eu falo com solteiros e com casados. Deixa a palavra entrar. Deixa a palavra entrar. Deus tem tanto para fazer na tua vida. É isso que Deus coloca no meu coração para falar com você. Deus tem tanto para fazer na tua vida. Tanto. Passa por cima do que tem que passar. Vença a sua carne. Vença o seu orgulho. Vença o seu eu. Vença o pecado. Vença. Vença a imoralidade. Vença a pornografia. Vença. Não, a tua carne não pode mais te dominar. O teu eu não pode mais te dominar. Lembre-se que Deus não quer restaurar a vida. Ele quer te dar uma vida nova. Ele não vai restaurar a velha vida. Ele quer te dar uma nova vida. É uma vida nova. Por isso que você precisa ser uma nova pessoa. E diga a Deus: Senhor, eu estou com o meu coração aberto. Eu quero que o Senhor entre. Eu quero que o Senhor entre, meu Deus. E eu quero ser governado pela tua palavra. Eu não quero perder tempo, Senhor. Eu não quero e não vou. Eu não quero e não vou. Eu quero colocar a minha vida no teu altar. Eu quero colocar a minha família no teu altar.
Eu entro na brecha pela minha família, Senhor. Eu oro pelo meu casamento, eu oro pelos meus filhos, eu oro pela minha família, eu oro pelos meus. Senhor, eu peço perdão, Senhor, pelos erros, os erros que nós cometemos, os erros, ó meu Deus, que os meus pais cometeram, que eu cometi, que a minha família tem cometido. Nos perdoe, Senhor, nos perdoe, meu Deus. Nós queremos ser essa geração santa, ó meu Deus, uma geração abençoada, que te honra, que glorifica o teu nome, que exalta o teu nome. Nós queremos ser, Senhor, eu quero uma família que glorifica o teu nome, que exalta o teu nome, Senhor. Diga a Deus, diga: eu quero que a minha vida glorifique, eu quero que o meu casamento glorifique o teu nome, eu quero que a minha família glorifique o teu nome, Senhor. Eu quero, Senhor, e eu estou aqui na brecha. Eu quero ser, ó meu Deus, esse primeiro dessas mil gerações de bênçãos. Eu quero que a minha vida venha impactar, ó meu Deus, as próximas gerações. Já parou para pensar que você pode ser esse canal para impactar a vida de 1000 gerações à frente? Você é o canal, você é o instrumento. Então diga a Deus: eu quero ser, Senhor, eu quero ser esse canal, eu quero ser esse instrumento que vai impactar as próximas gerações. Eu quero ser essa porta, meu Deus, Senhor, que muda a história, cura o destino das gerações futuras. Eu quero ser, Senhor. Meu santo e poderoso Deus, abençoe nossas famílias, abençoe cada pessoa que aqui está, Senhor. Abençoe as famílias, abençoe os casais, abençoe, meu Deus, os solteiros. Abençoe, Senhor, porque nós pedimos perdão ao Senhor pelos nossos erros, nós pedimos perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Nós temos feito isso nos últimos dias, Senhor. Nos perdoe, nos dê um coração novo, nos dê, Senhor, um espírito novo. Coloca um coração novo dentro de nós, Senhor. Oh meu Deus, restaura a vida, Senhor. Peça a Deus um coração novo e um espírito novo. Peça a Ele, diga: Senhor, eu quero um coração novo, eu busco um coração novo. Me dê um coração novo, Senhor. Essa é uma oração que só você pode fazer. É uma oração que só você pode fazer. Eu quero um coração novo, Senhor. Eu quero um espírito novo, Senhor. Me dê um coração novo, uma mente nova, uma disposição mental nova. Me dê, Senhor. Eu quero, coloque em mim. Você marido, você esposa, você pai, você mãe, você que é solteiro, que é casado, eu quero um coração novo, Senhor. Eu quero um coração novo. De tudo que eu possa querer, eu quero. existe algo que eu desejo mais. Eu quero um coração novo, Senhor. O que arde em meu Eu vos darei um coração novo e um espírito novo, diz o Senhor. Um coração novo e um espírito novo. Deus tem planos com você, Deus tem projetos grandes com você. Abençoe, Senhor. Troca corações aqui hoje. Dê um coração novo, um espírito novo. Abençoe, meu Deus. Abençoe, Senhor, as famílias. Abençoe, porque nós nos colocamos no teu altar, Senhor. Venha ao nosso encontro.
Aleluia. Diga isso a Deus: quero ser fiel, Senhor. Quero te seguir até a cruz. Ser fiel. Diga a Ele. Quero ser fiel, Senhor. Eu vou te seguir e ser fiel. Seja. Tome essa decisão. Quero te seguir e ser fiel. Ser fiel. Quero ser fiel. Eu vou te seguir e ser fiel até o fim. As fotos de vocês estão aqui. Estenda as mãos para cá. Ó meu santo e poderoso Deus. Aqui estão as fotos, as famílias no teu altar. Eu quero abençoar, Senhor, consagrar. Nós nos colocamos no teu altar. Abençoe aqui as famílias. Consagra essas famílias, Senhor. Consagra, meu Deus. Que aqui haja modelos de família que te honram, que te louvam, que te glorificam. Que aqui, Senhor, haja modelos de famílias, de casamentos com alianças verdadeiras, alianças inquebráveis. Que aqui haja modelos de família, Senhor, que formam gerações que te louvam, que te adoram, consagradas. Abençoe, Senhor. Aqui estamos nós no seu altar e nossas famílias. Guarda, meu Pai, proteja, guarda do mal. Acampa os teus anjos ao redor dessas famílias. Guarda os nossos filhos, Senhor. Abençoe a nossa descendência. Que a partir da nossa descendência venha uma geração, uma descendência de bênção, de benditos, de bem-aventurados, de abençoados, que honra o teu nome, que louva o Senhor, que glorifica o Senhor. Eu os abençoo, Senhor. Levante o teu propósito, por favor. Eu abençoo, meu Deus, quero concordar com os propósitos, que o projeto de conquista de cada um que aqui está, abençoe, Senhor. O Senhor tem projetos para a vida dele. Abençoe, Senhor, a vida espiritual, ministerial. Abençoe, meu Deus, a família, o casamento. Abençoe a saúde, abençoe o trabalho. Abençoe a obra das mãos. Abençoe, meu Deus. Abençoe que ele cresça, que essa unção poderosa, que essa unção de 10 vezes mais seja derramado sobre a vida de cada homem, cada mulher que aqui está, Senhor. Que ele cresça como nunca esse ano, que ele avance como nunca esse ano, meu Deus. Que ele dê um salto, meu Pai, que haja uma aceleração do processo, uma aceleração do tempo na vida dele, na vida dela, em nome do Senhor Jesus. Eu os abençoo, eu peço a tua bênção, eu declaro a tua bênção, profetizo sobre a vida de cada homem, cada mulher que aqui está, em nome do Senhor Jesus, cada projeto de conquista, em nome do Senhor Jesus. Diga, nós concordamos com esta oração, cremos nela, ligamos aqui na terra, para que seja ligado nos céus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Dê para Jesus uma salva de palmas.